Quando se desembarca na Bahia, se não se soubesse que ela fica no Brasil, poder-se-ia tomá-la sem muita imaginação por uma capital africana. Tudo parece negro. Tudo que corre, grita, trabalha, tudo que transporta e carrega é negro. Quando os navios negreiros aportavam às principais cidades do Brasil, uma nova vida começava para os africanos escravizados. Para trás ficara a sua terra, a sua família e os seus amigos. Tratados como mercadoria e sem qualquer liberdade, ficavam à mercê do senhor de quem eram propriedade. Trabalhando em troca de nada, aos escravos muito se deve a riqueza produzida no Brasil durante mais de 300 anos. Nos engenhos de açúcar, do nascer ao pôr do sol, homens, mulheres e crianças escravas trabalhavam nos canaviais ou a moer a cana. Eram sempre vigiados por supervisores e feitores, muitas vezes também eles escravos de confiança dos senhores. Com a introdução da produção do café no sul do Brasil, o sistema esclavagista manteve-se. Senhores e escravos habitavam lado a lado. Os escravos viviam nas senzalas, uns barracões geralmente situados próximos das casas grandes, a residência dos senhores. Nas minas, a vida era ainda mais dura e perigosa. Sujeitos a inúmeras doenças e acidentes, muitos eram os que não conseguiam sobreviver. A maioria dos africanos escravizados nas cidades e vilas brasileiras durante o período colonial esteve empregada no trabalho doméstico, principalmente trabalho fosse de portas adentro, como lavar, cozinhar, passar, engomar, ou de portas afora, como fazer pequenas compras, buscar água, dar recados, fazer companhia. Esse trabalho doméstico ele era predominantemente feminino. Além desse trabalho doméstico, transporte de pessoas e de mercadorias, a população escravizada das cidades era empregada nos chamados ofícios especializados, como sapateiro, ferreiro, pedreiro, oleiro, tanoeiro, nos mais diversos ofícios. E esses ofícios eles eram principalmente prestados nas ruas, das vilas e cidades, dentro de um sistema, de um arranjo de trabalho conhecido como sistema de ganho entre o senhor e o escravizado, no qual o escravizado vai para as ruas prestar seus serviços a terceiros, e se compromete a diariamente ou semanalmente pagar um valor fixo ao seu senhor. Mas não se pense que estes escravos que trabalhavam nas cidades tinham mais liberdade. O medo de que os escravos se rebelassem estava sempre presente, pelo que todas as suas atividades eram vigiadas, mesmo as de lazer ou religiosas. A condição escrava não facilitava a constituição de famílias, até porque a qualquer momento o cativo podia ser vendido e ir viver para bem longe. Mesmo assim, muitos foram os escravos que conseguiram formar as suas próprias famílias. No que se refere à questão das uniões legitimadas pela Igreja Católica, elas não predominaram na nossa sociedade. Os escravizados, sobretudo, mantiveram uniões consensuais. E a gente pode perceber, encontrar na documentação, sobretudo, um grande número de mulheres com seus filhos pequenos, o que não significa dizer que os pais dessas crianças não estivessem por perto. Isso porque o que garantia a condição de cativo para a criança era exatamente a origem, o ventre da mãe. Além dos laços de sangue, os escravos acabavam por alargar a parentela através de relações de compadrio e de apoio mútuo que surgiam no contexto de comunidades, sobretudo de índole religiosa. No Brasil, os escravos procuraram recriar as diferentes culturas e religiões das suas terras de origem. Contudo, provenientes de vários pontos de África, acabaram por fazer surgir novas identidades e práticas religiosas. Um dos aspectos que
permitiram essa reconstituição cultural foi a organização de congregações religiosas, o que hoje em dia é conhecido como os terreiros ou comunidades de terreiro, onde os coletivos de várias famílias conseguiam reinstalar as devoções às divindades africanas, sejam eles os voduns do Jeje, os orixás dos Nagôs ou os inquices dos povos bantus de Congo, Angola. Mas também aqui apareceram novas divindades, espíritos que foram motivo de culto, como por exemplo os caboclos. Muitos africanos já eram católicos quando chegavam ao Brasil. Outros apenas tinham sido batizados pouco antes de embarcarem. Nos engenhos e fazendas, os escravos eram catequizados por padres pagos pelos senhores. Às cerimónias católicas, os escravos acrescentaram elementos das tradições religiosas africanas, especialmente música e dança. Além disso, muitos dos santos da sua devoção eram negros. Os africanos e seus descendentes juntavam-se em irmandades que funcionavam como espaços de inclusão, pois garantiam aos irmãos algo de tão fundamental como um sepultamento digno e o apoio mútuo para pagarem a própria liberdade através da alforria. Algumas dessas irmandades negras existem ainda hoje. É o caso da Venerável Ordem Terceira do Rosário dos Pretos, na cidade de Salvador da Bahia. Esse espaço torna-se um espaço não só da profissão de fé, da religiosidade, mas também um espaço de construção de cidadania. Antes da abolição oficial da escravidão, que foi em 1888, bem antes disso, muitos trabalhadores escravos conseguiram comprar a sua alforria, conseguiram comprar a sua liberdade. Mesmo como escravos, especialmente nas cidades, era possível aos trabalhadores fazer pequenos negócios, vendas, trabalhos extras e conseguir juntar dinheiro e comprar sua liberdade. Esses que conseguiam a alforria e viviam ainda no período da escravidão eram os chamados libertos. Havia libertos africanos vivendo no Brasil e libertos brasileiros, os chamados crioulos. Os africanos, em especial, foram submetidos a leis muito rigorosas do controle das suas vidas. Eles tinham uma liberdade muito reduzida, sua mobilidade era muito controlada, eles não podiam ter cargos públicos, não podiam adquirir bens, então era muito difícil para eles continuar no Brasil e sobreviver. Além do duro trabalho, a vida do escravo era permanentemente exposta à violência. Por causa dos maus tratos ou por ansiarem por uma vida em liberdade, muitos recorreram a várias formas de resistência. Durante a escravidão haviam várias formas de resistência. Havia aquela resistência do cotidiano, que era o enfrentamento direto, mais sutil entre senhor e escravo. O escravo, por exemplo, que fingia doença, que sonegava o trabalho. E dentro dessa resistência individual também existia a fuga individual. Né? A fuga fosse por algum tempo, para depois retornar, fosse a fuga definitiva, porém individual. A fuga poderia se transformar num movimento coletivo quando levava à formação de quilombos. E quilombos representaram a forma clássica de resistência coletiva sob a escravidão. Mas a resistência mais direta, a resistência mais perigosa, mais séria, foram as revoltas. Aí não havia negociação. E no Brasil todo aconteceram muitas revoltas escravas, sendo que na Bahia particularmente houve uma concentração muito grande.
respeito, negro é inspiração. E nego é silêncio, é luto, nego é a solidão.